A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 15, verso 8. Diz assim: ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Essa fala é a fala de Elifaz, e ele está aqui acusando Jó, que somente Jó limitou a sabedoria e que Jó ouviu o secreto conselho de Deus. Eu quero concentrar no dia de hoje sobre a palavra conselho. Aqui encontramos conselho de Deus. Paulo também diz que anunciou todo o conselho de Deus para o povo. Vamos falar hoje 12 tipos de conselho na Bíblia. A palavra conselho aparece mais de 100 vezes em toda a Bíblia, mas nós vamos mencionar apenas 12 tipos de conselho. Aqui em Jó 15:8 e vários versos do Novo Testamento, nós vamos encontrar o conselho de Deus. Como é maravilhoso entender o conselho de Deus. E o conselho de Deus normalmente se encontra na sua palavra. Mas há outros conselhos que não são tão divinos assim. Um deles está no livro de Números, capítulo de número 31, versículo de número 16. Números 31, verso 16, nós vamos ler assim: eis que esses foram os que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. O conselho de Balaão. Balaão aconselhou a Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Esse foi um mau conselho. Balaão conhecia Deus e sabia que Deus ia punir Israel se Israel pecasse. Então foi um péssimo conselho, o conselho de Balaão. Então nós temos o conselho de Deus e aqui o conselho de Balaão. Vamos ao segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 12, nós vamos ler assim em 2 Samuel 25, versículo de número 12. Está escrito assim, olha. 2 Samuel 15, 12. 2 Samuel 15, verso 12, lemos assim. Em 2 Samuel não tem 25, né? Só tem 15. 15, 12, está escrito: também Absalão mandou vir Aitofel, Gilorita, do conselho de Davi. Davi tinha os seus conselheiros e era chamado os conselheiros do conselho de Davi. Então temos o conselho de Deus, o conselho de Balaão, o conselho de Davi. Vamos falar desse Aitofel, que era conselheiro, e ele vai aconselhar Absalão. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo de número 23, olha como o conselho de Aitofel é valioso. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Então o conselho de Aitofel era como a palavra de Deus. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Então, quando Aitofel aconselhava, o seu conselho era como se fosse a palavra de Deus. Que grande moral Aitofel tinha. Mas em 2 Samuel 17, 14, Deus colocou Usai ali, e Absalão ouviu mais a Usai. Então disse Absalão e a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Usai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Não é que o conselho de Usai era melhor, mas o de Aitofel era melhor, mas foi o próprio Senhor que permitiu que Absalão ouvisse.
E Aitofel vai acabar se enforcando, porque Absalão não ouviu o seu conselho. Então nós temos aqui o conselho de Deus, o conselho de Balaão, o conselho de Davi, o conselho de Aitofel, o conselho de Usai. Vamos falar do conselho de Judá. Jeremias, capítulo 19, versículo de número 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 19, e o verso é o verso de número 7. Lemos assim: porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves do céu e aos animais da terra. Essa é uma palavra de julgamento de Deus desfazendo o conselho de Judá. Mas vamos ver alguns conselhos que são maravilhosos, como em Zacarias, capítulo de número 6, versículo de número 13. Zacarias 6,13, lemos assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Conselho de paz, esse é um bom conselho. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, e o versículo é o verso de número 19. Isaías 5:19, lemos assim: e dizem, apresse e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel. Aqui temos o conselho do Santo de Israel, que é Deus, o conselho do Santo. Então, o conselho de Deus é sempre um conselho santo, conselho do Santo. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 18. Livro do profeta Jeremias 18:18. Lemos assim: então disseram, vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lhes o conselho do sábio. Encontramos aqui. Então temos o conselho de Deus, o conselho de Balaão, o conselho de Davi, o conselho de Aitofel, o conselho de Usai, o conselho de Judá, o conselho de paz, o conselho do santo, o conselho do sábio, conselho do Senhor, no Salmo de número 33, versículo de número 11. Salmo 33, verso 11, nós vamos ler acerca do conselho do Senhor. 33:11 está escrito: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. Que maravilha o conselho do Senhor. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 27, e o verso é o verso 33. 1 Crônicas 27:33, lemos: e Aitofel era do conselho do rei, o conselho do rei, e Usai, o arquita, amigo do rei. Então aqui nós temos o conselho do rei e o amigo do rei. Que maravilha, né? Conselho do rei, amigo do rei. Muito bem, Aitofel era do conselho do rei. E para terminar, Salmo de número 107, versículo de número 11. Salmo 107, verso 11, vamos ler assim: como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. O conselho do Altíssimo. 12 tipos de conselho na Bíblia. Conselho de Deus, conselho de Balaão, conselho de Davi, conselho de Aitofel, conselho de Usai, conselho de Judá, conselho de paz, conselho do santo, conselho do sábio, conselho do Senhor, conselho do rei, conselho do Altíssimo. Que nós ouçamos os conselhos do Senhor, do Altíssimo, de Deus, para a nossa vida, de paz, o conselho do sábio.
Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.